Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2024, ou seja, uma sexta-feira trader, e já vamos direto para as notícias, sem antes pedir para você dar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, e vamos lá entender o que está acontecendo, começar falando pela queda na poupança. E tem uma notícia boa e uma notícia ruim com relação a essa informação. Em 2023, o Brasil registrou o maior volume de saques na poupança já visto nesse país. A gente teve em 2022, anterior a isso, realmente o maior volume de saques, só que 2023 superou o maior volume de saques na poupança. Isso mostra uma diminuição na poupança dos brasileiros. Essa é uma notícia ruim. Um outro impacto com relação a isso, ou seja, o que gerou esse volume de saques na poupança foi, em primeiro lugar, que vem a situação ruim, a gente teve de fato uma queda na taxa de juros aqui no Brasil, mas a inflação continua um tanto elevada, a gente não conseguiu diminuir o quanto nós esperávamos que diminuísse a inflação. Isso faz com que o brasileiro necessite de mais dinheiro para o seu consumo pessoal. Só que, para além disso, a gente teve um leve aumento, eu ia falar leve queda, né? Um leve aumento no investimento em renda fixa. Estou falando de CDB, de CDI, de outros tipos de investimento em renda fixa que é melhor que a poupança, mostrando que o brasileiro está aprendendo a investir melhor o seu dinheiro. Então, apesar dessa leve alta, a gente teve de fato um consumo, um gasto maior e uma queda na poupança, o que é importante analisar e ficar acompanhando esses indicadores. Também teve informação com relação a vendas de varejo dos Estados Unidos, que apresentou uma queda de 0,8%, deixou os mercados animados, fez com que a nossa bolsa subisse ontem, não só a nossa, mas como a maioria das bolsas mundo afora, mostrando que a gente tem um controle de inflação nos Estados Unidos, e um controle de inflação mostra que é possível ter uma queda na taxa de juros. Hoje sai mais indicadores com relação à informação sobre a inflação americana, logo mais a gente vai falar no calendário econômico. É importante acompanhar esse fator que vai de fato fazer com que a gente tenha movimento nas bolsas de valores. Agora a gente tem também a informação com relação à queda do Japão, eu ia falar do baixão, né? A queda do Japão e a ascensão da Alemanha. O Japão deixou o posto de terceira maior economia do mundo e a Alemanha ultrapassou o Japão, se tornando a terceira maior economia do mundo. Então a ordem, pelo menos das 4 maiores economias do mundo, segue da seguinte forma: a gente tem os Estados Unidos com a maior potência do mundo, seguido pela China, depois a Alemanha e Japão. Em quinto vem a Índia, só para pincelar. E agora vamos dar uma olhada no calendário econômico para entender quais são os horários das notícias que podem impactar o mercado hoje, que vai fazer com que a gente tome as precauções devidas para poder ter lucro nas nossas operações day trade. Então vamos direto aqui para o calendário econômico. Já estamos aqui no calendário econômico e a notícia impactante de hoje, infelizmente, é uma só, mas é uma notícia bem interessante. É o IPP, Índice de Preços dos Estados Unidos, que pode sim movimentar as bolsas e vai acontecer às 10h30 da manhã. E agora só pincelando, porque de manhã tem movimento com relação aos horários impactantes da bolsa. A gente tem às 9 horas da manhã abrindo o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abrindo o mercado à vista, como eu sempre falo quando eu gosto de operar, porque a gente já tem movimento das bolsas, tem injeção de liquidez dado o comportamento das ações. Às 10h30 tem notícia impactante, como eu disse para vocês, o IPP dos Estados Unidos, e às 11h30 tem a abertura da NYSE, que logo mais, no dia 11 de março, vai acabar por conta do horário de verão americano. Então a NYSE vai voltar a abrir às 10h30, o que é bom porque quando abre às 11h30, a maioria dos trades ali costuma acontecer por volta do meio-dia, a gente acaba almoçando mais tarde de quem opera no day trade por conta dessa informação impactante. E agora vamos dar uma olhada nos principais índices e cotações de indicadores mundo afora, tá? Começar falando pelas bolsas asiáticas que fecharam todas em alta ontem. Então ontem a gente teve um ânimo dos mercados muito puxado com relação a essa informação sobre a inflação americana que eu disse para vocês há pouco. Nesse momento a Europa opera praticamente toda em alta e também os Estados Unidos em alta. Falando dos principais indicadores do mundo, começando pela nossa bolsa dolarizada, o EWZ, que fechou numa alta de 0,77% ontem. Barril Brent de petróleo cotado nesse momento é 81,57 dólares. Ponto de atenção, ultrapassou os 80 dólares o barril Brent de petróleo e se estabeleceu no patamar de 81 dólares. Isso faz com que a gente fique olhando ali para a bomba de gasolina para saber se vai aumentar ou não. A gente tem o minério de ferro nesse momento a 130,40 dólares, numa alta de 0,56%. O DXY, o índice do dólar, numa alta de 0,9%. VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa queda de 0,36%. E as bitcoins ali no patamar de 51.874 dólares, exatamente neste momento. Então a gente está acima dos 50 mil dólares nas bitcoins e eu falei, vim avisando e estou repetindo, bitcoins tem alvo lá em 60 mil dólares. Eu acredito que tem
caminho para chegar até lá e eu vou mais longe, podemos ultrapassar o topo histórico da criptomoeda Bitcoin, o que levanta também as outras criptomoedas. E agora vamos dar uma olhada na análise do gráfico, índice futuro e dólar futuro para saber o que esperar de hoje. Será que a bolsa vai subir, vai cair, que vai ter bons trades? Hoje é sexta-feira, hoje é um dia de mais cautela. Vamos dar uma olhada aqui no índice diário, depois a gente vai para 60 minutos, que é o horário dos day traders, mas a gente entende o comportamento do diário primeiro. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. A gente teve lá, que eu já sempre repito aqui, aquele pico de movimento que aconteceu em novembro do ano passado, um forte rally da bolsa, só que esse rally começou a perder espaço esse ano, começou a cair bastante, teve um bom recuo, a gente começou com um recuo interessante na bolsa de valores e ela está brigando num platô ali na região dos 129 mil pontos. Eu estou falando de índice futuro, tá? Ela brigando nessa região. Ontem a gente fez um candle que foi um tanto fraco com relação ao movimento da bolsa, porque ele foi bem curto com o comportamento do preço e o volume financeiro foi bem abaixo da média móvel de 20 períodos aritmética no preço na parte inferior do gráfico. O IFR continua trabalhando abaixo da linha dos 50% e a gente continua em trap zone. E o que é trap zone? Zona de armadilha. É quando a gente vê o preço trabalhando entre as médias móveis de 20 aritmética e de 200 aritmética. Nesse caso, 20 aritmética está aqui, ó, bem na parte superior essa média verde e a de 9 e a de 200 aritmética está bem aqui na parte inferior a esta média branca. E eu falei a de 9 porque a de 20 aritmética começa a encostar na média de 9 exponencial, dizendo que a gente pode entrar numa consolidação um pouco mais bruta, deixando mais complicado as operações sem ter uma direção, uma tendência muito bem determinada, podendo causar dor de cabeça numa operação um pouco mais agressiva, tá? Esse é um ponto de atenção. Vamos olhar aqui os 60 minutos e entender o que os 60 minutos nos diz hoje, o que ele está nos entregando com relação à informação dado o comportamento do preço. E como eu disse ontem para vocês, a expectativa ontem era que o mercado fizesse uma continuidade de movimento de queda dado o último comportamento. A gente tem topos descendentes e fundos descendentes. O que aconteceu? A gente teve um movimento do mercado onde ele pressionou num comportamento de alta, fechou o gap ontem aberto na quarta-feira de cinzas aqui no Brasil. Ele fechou esse gap, dando espaço sim para um novo lançamento de movimento de queda. Qual que é o problema? O IFR começou a trabalhar acima da linha dos 50%, ele o preço superou a média móvel de 20 aritmética e agora entrou em trap zone na região dos 60 minutos também. Só que essa trap zone dos 60 minutos é bem mais chata, porque a gente tem aqui um distanciamento do preço de 1.000 pontos. Uma trap zone de 1.000 pontos, lembrando, a gente costuma se movimentar a 1.700 pontos. Fica um pouco mais chato de tomada de decisão. Aí você olha e fala, tá bom, Adriano, tem algum direcionamento para onde o preço vai? Eu vou dizer para vocês, dado o comportamento do último movimento, e quando eu falo último movimento, eu estou me referindo aqui, e eu vou evidenciar para vocês aqui, a esse movimento aqui, eu tenho um movimento de queda, porque o último topo foi esse topo aqui que bateu na média móvel de 200 aritmética, e aqui eu tenho um topo sendo formado abaixo desse último topo e um fundo sendo formado abaixo do último fundo, onde eu estou aqui literalmente apontando com essa ferramenta triângulo, dando a entender que existe um movimento curto de queda, porém existe um ponto de atenção com relação a essa informação, porque agora o preço entrou em trap zone e trabalha acima da média móvel de 20 períodos e o IFR acima da linha dos 50%, dizendo que pode ter um lançamento de impulsão, um lançamento de alta. Fiquemos atentos aqui a esse comportamento do índice futuro, cuidado, sexta-feira trader com índice futuro confuso, vai deixar a gente um pouco atento com relação às operações e mais cauteloso, então vá com calma hoje no índice. Vamos dar uma olhada no dólar e o que o dólar nos entrega aqui, mais consolidação em cima daquela consolidação que já estava mostrando consolidação, e sim, repito, insisto, o dólar está em consolidação desde novembro de 2023, quando marcou essa região que eu estou apontando com a ferramenta triângulo aqui. Eu vinha desenhando recentemente um caixote que quem está assistindo o Bom Dia Day Trader aqui várias vezes está cansado de ver, e ele está dentro desse caixote em trap zone, trabalhando muito próximo aqui à média móvel de 20 aritmética, essa média verde, e ontem o movimento foi interessante. Movimento não, mas eu digo volume financeiro. Por quê? O volume financeiro foi na média móvel de 20 períodos, mostrando que o volume foi na média, porém não entregou um movimento bem interessante. O IFR começou a trabalhar um pouco acima da linha de 50%. O IFR não está dizendo muita coisa para a gente nesse momento, porque ele trabalha nesse momento, ele trabalha nos últimos dias, um pouco acima, um pouco abaixo, um pouco acima, um pouco abaixo, confirmando a consolidação. Vamos entrar aqui nos 60 minutos para ver o que ele nos entrega, o que ele nos diz. Vamos conversar com o gráfico de uma forma um pouco mais profunda. Nos diga, gráfico, nos dê a visão para onde você está querendo ir. E ele nos entrega mais consolidação.
tá? Porque ele trabalha nesse momento acima da linha da média móvel de 20 períodos aritmética, isso é fato, com a média móvel de 200 aritmética abaixo do preço, mostrando, olha, podemos ter um movimento de alta aqui no dólar, fato, e é isso que a gente pode aguardar, com o IFR levemente acima da linha dos 50%, porém é tudo muito leve esses movimentos, eles são dentro de uma zona de consolidação sem muita consistência, não entregando uma objetividade para a gente, então o dólar também está confuso. Então quando a gente vê o índice confuso, o dólar confuso, os dois em zona de consolidação, mesmo vendo lá fora o mercado subindo, a gente está vendo todos os mercados subindo, marcando topos históricos, isso nos deixa um pouco mais atentos com relação ao comportamento da nossa bolsa de valores aqui e operando com cuidado e cautela, porque hoje é sexta-feira e sexta-feira trader, a gente sempre vai devagar para não ter dor de cabeça. Bom, pessoal, espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu mostro minhas operações de day trade na conta real, e no final de semana tem Fala Day Trader. Faz tempo que a gente não bate um papo relevante com relação a um tema impactante sobre day trader. Espero vocês lá, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos do Bom Dia Day Trader. Galera, bora pro game!